A gente abre esta segunda edição do Link Record News com informações da prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que aconteceu no início da tarde de hoje em Brasília. A Polícia Federal fez uma operação na casa dele, inclusive. Pois é, a prisão e a busca foram autorizadas pelo juiz federal Sérgio Moro, que passou a tratar do caso do ex-parlamentar depois que ele perdeu o foro privilegiado com a cassação do mandato. A casa de Cunha fica na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio. A prisão dele é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. O ex-deputado é investigado sob suspeita de ter recebido propinas para liberar recursos da Caixa Econômica Federal, entre outros crimes. Cunha é réu da Operação Lava Jato sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O processo estava no Supremo Tribunal Federal, mas com a cassação do PMDBista, desceu para a primeira instância na Justiça Federal do Paraná. O ex-deputado é acusado de receber 5 milhões de reais de propina em contas na Suíça, abastecida com dinheiro originário de contratos de exploração de petróleo da Petrobras na África. Ele nega essas irregularidades e diz que as contas pertencem a trustes, que são instrumentos jurídicos usados para a administração de bens e recursos no exterior e não a si próprio. A gente vê agora as imagens ao vivo do avião da Polícia Federal, onde Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha, será levado para a Polícia Federal de Curitiba, onde ficará preso. Lembrando que essa prisão é preventiva, essa prisão foi um mandato expedido pelo juiz Sérgio Moro no início da tarde desta quarta-feira. Eduardo Cunha foi preso, lembrando, no apartamento dele em Brasília, e a casa dele também foi alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, a partir então desse pedido do juiz Sérgio Moro. Você acompanha então o momento em que o jato da Polícia Federal começa a taxiar ali no Aeroporto Internacional de Brasília, com destino a Curitiba, uma viagem que deve levar em torno de 2 horas. A previsão, inclusive, dada pela própria Polícia Federal, era de chegada ao aeroporto Afonso Pena, nas imediações de Curitiba, por volta de 5 horas da tarde. Isso deve se cumprir, uma vez que o jato vai taxiando, aguardando apenas autorização para levantar voo. A gente aproveita então para analisar essa prisão de Eduardo Cunha, que pegou muita gente de surpresa nessa tarde, por telefone com o jurista e professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, professor Pedro Serrano. Enquanto ele conversa com a gente, você vai tendo as imagens então do avião que pode decolar a qualquer momento. Doutor Pedro, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Acho que a primeira pergunta fundamental, professor, é saber se essa prisão do Cunha, uma vez que preventiva, ou seja, por tempo indeterminado e de uma forma tão inesperada, ela é constitucional? Ela está dentro daquilo que regem as leis a respeito disso? Olha, pelo que eu vi de justificativas, eu vi 10 justificativas apresentadas aí na mídia por quem fez o pedido, o Ministério Público. Eu creio que essas justificativas não são satisfatórias para poder justificar a prisão preventiva dele. No Brasil, não é um problema da Lava Jato, diga-se. No Brasil, há, na nossa jurisprudência, uma banalização inconstitucional das prisões preventivas e cautelares em geral. Para você ter uma ideia, nós somos o 4º país do mundo em aprisionamento, ao contrário do que se pensa. Nós aprisionamos muita gente, são mais de 600 mil aprisionados, e desses aprisionados, cerca de 40%, um pouco mais, são aprisionados em prisões cautelares, ou seja, sem ter tido direito de defesa ainda. Então, na nossa jurisdição penal, a prisão cautelar é banalizada, até sob o argumento de que a sociedade quer uma resposta, quer se punir, só que ela não deve ser instrumento de punição, não pode ser, né? As razões alegadas que eu vi são razões que dizem respeito a uma suposta tentativa de obstrução por parte do deputado quando ele era presidente da Câmara e exercia o mandato de deputado. Isso são fatos passados. A cautelar não é forma de punição de fatos passados. Era uma forma de acautelar, de proteger o processo penal com relação a fatos hoje existentes e comprovados. Então, realmente, me parece que há pelo menos uma suspeita de que essa prisão seja mais uma prisão inconstitucional e potencialmente abusiva por parte da jurisdição brasileira, né? Agora, professor Pedro... Isso independendo do fato de que, obviamente, o deputado Cunha é uma pessoa que a sociedade tem uma má impressão da atuação política dele. Eu mesmo compartilho dessa visão negativa em relação à conduta política e pessoal dele na política, né? Mas eu acho que essa é uma outra discussão, nós não podemos confundir as coisas. Quando um ser humano é preso de forma ilegal,
toda a humanidade está sendo ofendida, porque são os direitos do homem e os direitos fundamentais que estão sendo ofendidos ali. Agora, professor Pedro, quem fala... A gente perdeu o contato com o professor Pedro Serrano, ele que é jurista e professor da PUC. Ele falava exatamente sobre a constitucionalidade a respeito desse pedido de prisão preventiva, que na avaliação dele, então, não tem argumentos e alegações suficientes para que Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, seja preso. A gente vai tentar retomar o contato daqui a pouquinho. Agora a gente segue direto ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Thaís Pomin com mais informações sobre a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, inclusive, que está indo já nesse avião da Polícia Federal para Curitiba. Thaís, quais as últimas informações que você tem por aí? Boa tarde. Olá, Marcela Klebe, boa tarde a todos. A assessoria da Polícia Federal acaba de confirmar que a previsão de que Eduardo Cunha chegue e desembarque aqui em Curitiba seria às 4h30 da tarde. Então, ele embarca num jato da Polícia Federal, como vocês mostram as imagens por aí, direto de Brasília para Curitiba. Então, ele vai direto para a sede da Polícia Federal, onde ele deve permanecer detido. A previsão é de que amanhã pela manhã, e não hoje, que ele passe pelo exame de corpo de delito no IML, que é sempre de praxe depois da prisão. O despacho, o pedido, de prisão preventiva de Eduardo Cunha, assinado pelo juiz Sérgio Moro, foi feito ontem ainda. E lembrando, como foi dito em todas as edições do Link, que o PMDBista perdeu o mandato após ter sido cassado em plenário na Câmara Federal em setembro. Com isso, ele perdeu o foro privilegiado, que é o direito de ser processado ou julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, então, o julgamento passou a acontecer aqui no Paraná pelo juiz Sérgio Moro. Cunha é acusado de receber propina em contratos firmados da Petrobras na África do Sul para exploração de petróleo e também de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Na última segunda-feira, Cunha intimou a defesa de Moro para que apresentasse uma defesa prévia, para que apresentasse uma defesa prévia em até 10 dias. Como o STF já havia aceitado a denúncia, Moro apenas continua julgando o caso por aqui, a partir de onde o processo havia parado, então, no Supremo. Klebe e Marcela, eu volto com vocês. A qualquer momento nós trazemos mais informações, então, da chegada de Cunha aqui em Curitiba, que está prevista, lembrando, para acontecer por volta das 4h30 da tarde. Perfeito, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Você tem aí o momento da decolagem do jato da Polícia Federal, então, já deixando o Aeroporto Internacional de Brasília, com o ex-deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados pelo PMDB do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, a bordo, com a previsão, segundo a Thaís Pomin, de chegada a Curitiba por volta de 4h30 da tarde, de onde seguirá do aeroporto diretamente para, então, a carceragem da Polícia Federal. A gente retomou contato com o doutor Pedro Serrano, professor, então, da PUC São Paulo, e perguntamos ao professor a respeito da constitucionalidade. Agora, professor Pedro, uma questão também que fica muito latente nesse pedido de prisão que foi colocado pelo juiz Sérgio Moro, é que ele poderia até fugir, considerando que teria dinheiro no exterior, teria contas no exterior. Essa possibilidade não seria o suficiente, então, eventualmente, para que a prisão fosse decretada e efetivada como foi? Eu creio que não, porque é uma possibilidade teórica, uma suposição que a pessoa vai fugir. Senão, todo mundo que fosse processado, quase todo mundo, poderia ser preso com esse argumento. Quer dizer, é evidente que não. O que a Constituição protege o processo é evitar a fuga, mas uma fuga tentada, em que se comprove que a pessoa está tentando fugir, que ela está buscando a fuga. Isso não foi comprovado pelo TCE em momento nenhum em relação ao ex-deputado. Né? Quer dizer, se fala que ele tem dinheiro, então ele pode fugir. Tudo bem, mas isso não é argumento. Quer dizer, não é o fato de a pessoa ter dinheiro, ter recursos no exterior ou que aqui, quer dizer que ela vai fugir, né? Ao contrário, parece que o deputado tem residência certa, uma pessoa encontrável, tanto que foi encontrada facilmente agora, né? Então eu sinceramente ele se apresentou, o juiz se apresentou através de advogados, em suma, quer dizer, eu não estou vendo motivo concreto no plano jurídico para realizar a prisão. É que aqui no Brasil, eu insisto, não é um problema da Lava Jato, isso não estou, inclusive, tratando especificamente da Lava Jato quando eu falo isso. É um problema da nossa jurisdição em geral, dos nossos tribunais, dos nossos juízes. Eles, em geral, têm concedido prisões preventivas de forma muito banal, com base, como você falou,
como teu exemplo, ou tua situação, com base em pressuposições, em hipóteses, e não em fatos concretos, o que levou uma imensa quantidade de gente hoje aprisionada de forma cautelar. A sociedade, provavelmente isso por conta da pressão da sociedade, que quer ver gente presa, acha que isso soluciona os nossos problemas, o que é uma ilusão, né? Na realidade, o que há no Brasil é uma vulneração cotidiana aos direitos fundamentais do cidadão, de uma forma que não há, creio, pareado, não há par no mundo, né, civilizado e ocidental, desse tipo de comportamento. Quer dizer, é um comportamento inadequado da nossa jurisdição, incompatível com a nossa condição, né? Eu creio que a cidadania deve ter atenção a isso. Eu sei que não é simpático o que eu estou falando, né? Porque as pessoas desejam ver Eduardo Cunha preso. Mas nós temos que entender que é importante, é um valor humano cuja eficácia desse valor tem mais de 200 anos, que se comprova que é o melhor método de agir, né? Quer dizer, é de que a pessoa só seja presa depois de condenada, após apresentar defesa, após ser ouvida, né? Isso é algo absolutamente fundamental. Pior que seja a pessoa do réu, né? É importante respeitar os seus direitos. Qualquer ser humano tem direitos. Então, eu creio que esses direitos têm que ser observados. Não observar esses direitos, em toda a história humana, se demonstrou que acaba terminando na desordem, no caos, na tragédia. Não é o melhor caminho. São mais de 200 anos de civilização moderna que comprovam que observar esses direitos é que é o caminho adequado para realizar a justiça penal. Agora, professor Pedro, ainda sobre essa questão da constitucionalidade, né, a respeito do pedido de prisão preventiva, você citou alguns fatores que mostram que talvez não fosse necessária a prisão preventiva de Eduardo Cunha. Só lembrando que os procuradores listaram uma série de episódios em que Cunha teria agido para obstruir as investigações da Operação Lava Jato. E outra questão que eu fiquei na dúvida agora, faltou o flagrante em alguma situação, como foi no caso do Delcídio do Amaral, e outra questão também é a respeito sobre a defesa dele. A partir de agora, ele pode recorrer? Como que a defesa pode agir para tentar que ele responda a esse processo em liberdade? Veja, coincide o que você falou com o que eu li até agora também. Óbvio que eu não estou com o processo na mão, a minha posição sempre pode mudar, verificado o novo fato, né? Eu estou falando com base nos fatos que chegaram ao meu conhecimento. Realmente, o que chegou ao meu conhecimento é que a Procuradoria apontava fatos pretéritos em relação à conduta dele, quando ele era deputado, presidente da Câmara. Se ele obstruiu a justiça naquela época, ele deve ser punido por isso num processo que vai apurar. Obstrução da justiça é crime, né? Mas não é motivo para cautelar. Nós estamos fazendo não de uma prisão que pune, nós estamos fazendo uma prisão que protege o processo. Os atos que ele praticou como deputado ou presidente da Câmara, ele não pode praticar mais, porque ele não é mais deputado. Então, cessou a condição de possibilidade da prática daqueles atos. Se cessou, não tem sentido ele ficar preso, ou estar preso, ou ser preso por isso, né? Teria que haver alguma conduta dele hoje que fosse comprovada e que ameaçasse com gravidade o processo em andamento. Isso me parece que não há. Então, é você entender de uma forma muito extensiva a possibilidade de prender preventivamente esse tipo de situação apontada. Essa interpretação extensiva não é permitida pela Constituição. Ela tem sido usada pela jurisprudência, mas contrariamente à Constituição, né? Então, eu tenho uma posição a priori de que, no mínimo, há uma suspeita de inconstitucionalidade nessa prisão do deputado. Insisto que eu sei que não é uma atitude, vamos dizer, simpática. Mas o meu papel como professor de direito constitucional não é ser simpático, é afirmar os valores que a Constituição tem em cada caso que ocorra, vamos dizer, nessas questões públicas. O que a defesa deve fazer agora é tentar recorrer, para tentar ver se obtém alguma ordem de habeas corpus, etc. tal, nos tribunais superiores. O que a gente tem visto na Operação Lava Jato e mesmo em outros processos penais é que a jurisdição tende a se comportar favoravelmente a esse tipo de prisão, o que, a meu ver, é um equívoco. Eu diria que a situação do deputado Cunha é realmente difícil, embora ele até tenha razão no plano constitucional. Perfeito, professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Agradecemos muito a sua disponibilidade e esclarecimentos, desejando tê-lo novamente no futuro para novas análises. Muito obrigado. Muito obrigado.
Bom, agora a gente vai voltar a mostrar as imagens ao vivo do jato onde está o ex-deputado Eduardo Cunha. As imagens, ele partiu então agora há pouco de Brasília, indo para Curitiba. Aí essas imagens então recuperadas, né, do jato da Polícia Federal, onde estava o ex-deputado Eduardo Cunha. Ele acabou de partir, então a gente inclusive mostrou a imagem do jato embarcando para Curitiba. A previsão é que chegue por lá por volta das 4h30 da tarde. Para a sede da Polícia Federal em Curitiba, onde deve ser preso. Lembrando que essa prisão é prisão preventiva por tempo indeterminado durante toda essa apuração, investigação e aí durante também o processo em que ele vai ser julgado e condenado. Ainda não há um prazo de quanto tempo o ex-deputado Eduardo Cunha, que é acusado de participar do esquema de corrupção na Petrobras, ele vai ficar preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A gente aproveita para relembrar você também que Cunha perdeu o mandato de deputado federal em setembro, após ser cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com isso, claro, ele também deixou de ter o foro privilegiado, que é o direito de ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Por isso, ficou sujeito, então, ao juiz Sérgio Moro, da Primeira Vara Federal de Curitiba. E aí, claro, no caso de uma condenação, ele terá condições de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente relembra que vale a lei de que, se condenado, ele deve, aliás, permanecer preso, lei que mudou há pouco tempo, há menos de um mês, e aí ele recorre encarcerado a uma tentativa, então, de liberação. Ao longo de toda a nossa programação, você vai ter, então, informações a respeito da chegada de Eduardo Cunha a Curitiba e também a repercussão da prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara na tarde desta quarta-feira.